Pode mandar a imagem por gentileza, Natália? Coloquem o chat fechado por gentileza e vamos ler o texto. Esta palavra vai ser bem importante para todos nós, bem reflexiva. Subam nos bancos e prestem bastante atenção, que Deus pode estar querendo falar com cada um de nós. Você não chegou por aqui à toa. Então, se prestar bastante atenção, quem sabe aquela resposta que você tanto precisa de Deus pode estar acontecendo. Na Bíblia, Lucas, capítulo de número 17, no versículo do 11 até o 19, como título menciona, Jesus cura 10 leprosos. Vamos estar lendo comigo? Versículo 11, Lucas, capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre a Samaria e a Galiléia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ele logo que os viu, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: Não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pode abrir o chat, por gentileza. Você vai colaborar comigo, dizendo apenas glórias a Deus, aleluias, amém? Não faça perguntas por fora. Se a sua internet caiu, ou se você chegou porque estava atrasado, tá? Deixa isso para depois. Eu só quero adoração ao Senhor neste comentário, neste chat. Tô com a voz um pouco prejudicada, mas eu já tô começando a ficar tremendo, porque esta palavra é uma palavra muito forte. Vamos começar analisando algumas coisas. Jesus estava entrando no caminho e 10 homens viram ele de longe e começaram a gritar. A Bíblia menciona que esses 10 homens estavam leprosos. Mas para você poder entender por que eles começaram a gritar de longe, mesmo porque Jesus estava entrando ali na Galiléia, você tem que entender qual era a doença, qual era o motivo a qual eles estavam procurando Jesus. Jesus, por onde passava,
ele começou a ficar famoso. A maioria das pessoas que chegaram a ter e escutar esse nome Jesus tinham como conhecimento que ele estava fazendo milagres, que ele estava curando pessoas. E estes 10 homens, com uma doença chamada na época lepra, era uma doença contagiosa. Era uma doença a qual não podia se achegar diante de outras pessoas, porque um contaminava o outro. Então, naquela época, pessoas com esta doença, elas ficavam longe do meio da população da cidade. Elas ficavam em tribos, ficavam em acampamentos, em lugares isolados, fora da cidade. Então, quando eles percebem e ouvem falar que Jesus está passando, eles antecipam, porque eles não podiam entrar na cidade por estarem infectados com a lepra, que era contagiosa. Então eles já começam a gritar, porque eles não queriam contaminar Jesus e nem a multidão que com ele estava. Então, num ato de fé, eles começam a clamar a Deus, a Jesus, dizendo: Mestre, nos dê a cura. Mestre, nos dê a cura, como diz no versículo de número 13. Eles clamando a Jesus: tem compaixão de nós. Tem de compaixão de nós, Jesus. Há muitas coisas para se analisar nesta palavra. E uma dessas é a preocupação. Imagina uma doença contaminosa que, se agravando, poderia levar à morte, a qual muitos também morriam pela doença, por não suportarem as dores, pelas infecções, porque a lepra era uma doença, né? Hoje em dia ela é conhecida como hanseníase, é uma bactéria que entra na pele da pessoa, vai corroendo, vai fazendo feridas e é contagiosa. Então as pessoas se afastavam do meio até mesmo das suas famílias por causa desta doença. Descobriu que tinha essa doença, não podia nem dizer tchau direito, e até mesmo elas, por amor a seus familiares, mesmo com dor, mesmo chorando, mesmo com muita tristeza, elas tinham que seguir o caminho delas. Então elas se ajuntavam longe dos seus familiares. Por 2 motivos: por não contaminar quem eles amavam e também pelo repúdio da população, que se soubesse que estava convivendo ali no meio, né, ia querer brigar e até mesmo tirar a vida deles. Mas perceba no texto que eles começam a clamar a Jesus, tá? São 10 homens que vê Jesus entrando, né, numa aldeia. Antes mesmo de Jesus chegar no meio da cidade, no meio da população ali, eles avistam e começam a gritar. Eles estavam ali na Samaria, olha só, uma região a qual Jesus estava percorrendo, né? E por mais que eles não estiveram podendo chegar perto de Jesus, dentro do coração desses 10 leprosos, começou a ter a fé. Começaram a acreditar que verdadeiramente Jesus era quem eles ouviam dizer, que curava as pessoas, que modificava as vidas. Então eles clamam: tende compaixão de nós, Jesus.
Jesus olhando para eles, manda a imagem para mim de novo. Peraí, deixa eu pegar a imagem aqui. Para você que chegou agora e não tem. Você vai acompanhar comigo a resposta de Jesus agora. Versículo 14. Ele, no caso Jesus, logo que os viu, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Precisamos entender por que Jesus mandou eles irem até os sacerdotes. São duas coisas. Naquela época, eles não podiam chegar perto da população. Então, como que eles iam chegar ali no meio de Jesus ali, com uma população ao derredor, e eles iam acabar contaminando até mesmo o próprio Jesus e o resto da população. Então, duas situações. Uma, Jesus manda eles ir e apresentar aos sacerdotes. Porque naquela época tinha pessoas que morriam por esta doença, mas também tinha pessoas que acabavam ali não sendo muito grave e acabaram ali que com o tempo, né, ficaram curadas, né, ficaram limpas. Então, antes de voltar para o meio da sua família, eles tinham que mostrar, era uma lei da época, que eles tinham que mostrar que estavam totalmente limpos perante ao sacerdote. E aí sim, com o aval dele, poderiam retornar para o meio da população, para o meio da sua família. Então Jesus diz a eles: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. A outra situação é, por que Jesus muitas das vezes não percebeu, como que eu posso dizer? Não permitiu que eles chegassem perto. Tá aí um teste. Tá aí Jesus testando a fé deles. Jesus somente fala: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Só isso. Aí imagina como que estava uma contrarresposta de Jesus, né? Para confirmar se tinha fé ou não. Porque lembra, Jesus humano como nós. Quem curava era a fé que ele podia fazer em nome do Pai. Então, Jesus mostra esta instrução para eles. Os 10 homens leprosos, ali acho que muito não entenderam, né? Essa ordem de Jesus, né? Tipo, eles acharam que Jesus ia ali e todo poderoso ali, põe a mão e ficar curado e tal. Não. Jesus somente manda eles ir se mostrarem aos sacerdotes. Então, no meio desta instrução, eles optaram por obedecer. Você conseguiu entender? Tá certo que ali a mente podia ter ficado um pouco confusa, mas como assim? Como que eu vou chegar lá no meio dos sacerdotes doente e tal? A mente deve ter pensado isso um pouco, né? Mas no coração eles tinham a fé que aquilo ali ia dar certo. Então eles não questionaram Jesus. Poderiam ter levantado a voz e falar: mas mestre, como? Se a gente tá leproso, como que nós vai lá? Mas não, eles resolveram obedecer à instrução de Jesus. Então, no meio do caminho, a Bíblia vai falar que eles foram ficar limpos, que eles foram curados. Perceba que o milagre aconteceu não foi só pela instrução que Jesus deu, mas sim pela obediência em crer nas palavras e na instrução que Jesus falou.
Então o milagre aconteceu, não foi porque Jesus põe a mão e sacudiu e passou um óleo, não. Foi por obediência nas palavras de Jesus que os 10 leprosos foram curados no meio do caminho. Ao invés de ficar questionando, Jesus, que negócio é esse? Nós tá doente, como que nós vai lá? Não, eles obedeceram, simplesmente obedeceram. A mente podia estar um pouco confusa, não entendendo nada, mas eles preferiram obedecer. Eles preferiram obedecer. E no meio do caminho, eles foram curados. Ficaram muito felizes por serem curados. Quem não ficaria? Só que a Bíblia vai continuar dizendo que os 10 foram curados. Só que somente um voltou lá para onde Jesus estava depois de estar curado, se prostrou nos pés de Jesus e começou a louvar a Deus pelo acontecido. 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Só um voltou para agradecer. Jesus olha para aquele homem. Vou mandar a imagem de novo para você que chegou agora. Olha o que Jesus vai falar. Depois que ele se prostrou. Não foram os 10 limpos? E os 9? Onde eles estão? Aí ele continua dizendo: não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Por quê? Porque dentre os 10 homens, né? Se você conseguir entender, vamos colocar aqui a história no contexto. Se um era estrangeiro, os outros 9 eram locais. Se a gente conseguir imaginar esse contexto, que Jesus pergunta, cadê os outros 9? Eu, pelo meu entendimento desta palavra, eu entendo que os outros 9 eram judeus. E eu entendo que este é samaritano, porque Jesus chama ele de estrangeiro. E agora, por que Jesus levanta essa questão? Por quê? Porque o povo judeu, deixa eu te explicar, e o povo samaritano não se combinavam. O povo judeu e os samaritanos não eram amigos. Muito pela diferença, por compartilhar e também a crença, a fé e os ídolos, eles não se batiam muito. O povo judeu se achava um pouco mais superior aos samaritanos, então eles não tinham uma boa convivência. Porém, este homem que foi curado voltou com o coração grato e se prostrou aos pés de Jesus e o agradeceu. Por isso essa questão. Vamos supor que os outros 9 eram judeus que acreditavam em Deus, né? E não tiveram a mesma atitude do samaritano, que não tinha a mesma fé, mas que passou a ter, e que passou a ter gratidão por aquilo que a fé dele no Jesus pôde acontecer, pôde viver, pôde receber. Então Jesus vai olhar para ele, levanta, vai falar desse jeito, versículo de número 19. E disse-lhe Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Como assim a tua fé te salvou? Ué, ele já não tinha sido salvo ali
da lepra, ele já não foi curado? Ele não foi curado? Ué, salva, a tua fé te salvou, mas este homem samaritano creu em Jesus, no poder que há em Deus nele, e então ele já foi salvo. Só que a fé dele, ao ter gratidão e voltar para agradecer, depois de ter se mostrado aos sacerdotes, fez com que Jesus tivesse ainda mais coisas para ele. Quando Jesus olha para ele e manda ele se levantar e diz para ele que a fé dele salvou ele, ele está dizendo assim: eu te curei da sua lepra, da sua doença física, mas pela tua fé de ter voltado e agradecer a Deus por este milagre, agora eu estou te dando o perdão dos seus pecados e te encaminhando para a sua salvação. Não é? Jesus o curou da dor física, da doença física. Então agora Jesus está curando o coração dele, dando ele a oportunidade de ser salvo. Muito mais do que aqueles outros 9 que somente ficaram limpos da lepra. Agora Jesus está falando: a tua fé te salvou. Ou seja, se aquele homem continuou sendo grato a Deus pelo milagre, aquele homem está agora, por ser naquela época, aquele homem está agora lá, só esperando o mestre chamar. Este homem teve a salvação, não somente da doença para poder voltar com a sua família, mas também salvação eterna. Jesus ofereceu para ele. Então, pela sua gratidão, agora levanta e vai, porque a tua fé te salvou. A fé salvou. Colocando nos dias de hoje, vamos analisar quantas coisas a gente lembra de agradecer a Deus por ter feito. Vamos ser um pouco mais profundo. Deus dá a oportunidade de viver, Deus dá a oportunidade de respirar, de andar, de falar, de se comunicar, de estudar, de trabalhar, de correr, de realizar sonhos. Mas quanto de nós, quando conquistamos algo, lembra de agradecer a Deus por aquilo? E eu não estou falando de coisa grande. Tem coisas pequenas também. Só de você levantar, dar uma respirada, beber um café, olha quanto milagre. Tem pessoa que pega o alimento, pega o pão, pega o leite, pega o café, pega o almoço, a janta, já nem lava a mão, já pega, já sai comendo e tal, e ainda reclama, fala que tá ruim. Mas ela esquece de agradecer. Obrigado, Deus, pelo alimento, por eu conseguir ter na minha mesa. Obrigado, Deus, por eu conseguir andar. Obrigado, Deus, pela minha casa, pela minha família. O apóstolo Paulo dizia: em tudo dai graças. Dai graças.
Dai graças a Deus. E tem pessoas que, assim como eu, muitas das vezes, não conseguem ter essa gratidão. Jesus faz o milagre que a gente tanto precisa toda hora. Toda hora. E tem hora que aquele milagre, aquele sonho que a gente planeja, ele faz a gente conquistar e a gente ainda acaba esquecendo, muitas das vezes, de agradecer ele por isso. Assim somos nós, todos os dias. Eu duvido uma pessoa que esteja aqui na sala, que agradece a Deus pelo respirar, pelo alimento, por tudo, todo dia, toda hora. Eu duvido, mas nós esquecemos. Esta é a cura que o Senhor quer oferecer nesta noite, para nós começarmos a ser mais gratos e obedecer a sua voz e a sua palavra. Porque aqueles 10 leprosos escutaram a voz de Jesus e obedeceram. Se Jesus está falando isso conosco hoje, vamos levantar a nossa voz, não somente para pedir, mas dobrar os nossos joelhos para se prostrar no chão e agradecer por tudo que Ele tem feito. Porque Ele não tem curado só a nossa pele, o nosso físico. Ele tem curado nossas almas todos os dias. Ele tem curado, libertado, iluminado nosso coração e a nossa mente todos os dias para nós conseguir vencer. Ele tem feito isso por nós. E nós acabamos esquecendo que aquele que tem o poder de curar o corpo também tem o poder de curar a alma. Aquele que acalma o vento, aquele que acalma a tempestade, que faz o vento cessar, como diz, né? Tem poder também para curar as feridas espirituais da alma da gente. Mas nós temos que voltar e agradecer, porque senão nós vai ter só cura de saúde, só cura financeira, só cura de saúde. E o mais importante, como aquele samaritano que voltou, nós não vai obter, que é a cura da nossa alma, a remissão dos nossos pecados. Aquele samaritano quebrou protocolo e foi salvo pela sua fé e atitude. E ele nem era judeu, ele nem acreditava em Deus, mas ele precisava tanto do milagre que uma fé que Jesus podia fazer surgiu em seu coração. Não bastava somente a fé, também obteve o sentimento de gratidão. Porque uma pessoa que é grata por tudo que acontece, seja bom, seja de ruim, é uma pessoa que tem um controle emocional e sentimental e espiritual ao reconhecer que Jesus está em todas as coisas e situações da vida. Não basta somente ter o que comer e o que vestir. Tem que caminhar espiritualmente. Aquele homem, depois daquele encontro com Jesus, nunca mais fez o mesmo, nem fisicamente, nem espiritualmente. Não é assim? Então Jesus está falando, quando eu fizer alguma coisa por você, volta e agradece a Deus. Tá bom? Belezinha? Quando eu fizer algo por você, não fica reclamando que não gostou ou que não tá do jeito que você quer. Somente se ajoelha e agradece. Tá dando tudo certo? Ajoelha e agradece. Estão correndo contra mim? Adora. Se prostra e agradece. Quão maravilhoso é Jesus na nossa vida. Em breve Ele está voltando.
Dá tempo de nós ir até Ele e agradecer pelo que Ele tem feito. Mas também vai chegar uma hora que Ele vai vir a nós. E aí, o que nós temos feito? Não vai ter mais o sentimento de gratidão que a gente vai ter a oportunidade de esquecer. É aquilo que a gente fez e é aquilo que a gente fez, não tem como mais. Quando Jesus voltar, o legado que cada um de nós deixou vai ser consequência. 2 mortes na vida, se ele não voltar antes. A morte física é inevitável. A segunda morte pode ser evitada. De ser lançado no lago, de viver eternamente perturbado. Isso aí a gente consegue evitar, tendo um coração grato a Deus por tudo. Obedecendo quando Ele fala. Obedecendo quando Ele fala. Quando Ele chega com amor, Ele chega com amor. Quando Ele chega com destruição, Ele chega com destruição. Você lembra lá da passagem do fio de escarlate? Ajudaram os mensageiros. Então, mesmo que a cidade toda foi destruída e a população, quem fez por Deus, quem temeu a Ele, foi salvo. Então, no meio da sua casa, no meio da sua família, talvez você é o único loucão, o único crente, o único esquisito, sei lá como é que cada um é chamado aí, porque para ser crente, ainda mais pentecostal, você deve ter algum apelido de doido. De doido, de esquisito, né? Sem noção, eu não sei. De chato, né? O chato é um dos principais, né? Vamos lá naquela festa lá. Ah não, hoje tem ensaio, hoje tem culto na UPA Kids. Isso aí é mó chato. Nossa, você é chato, hein? Você não faz nada, você não sai de casa. Bebe um cafezinho e escuta louvor. Aquele que curou os 10 leprosos estará fazendo a melhor companhia que você pode ter. Não é? Vamos lá, vai ter um pagodinho. Eu não. Hoje tem culto na UPA Kids. Eu tenho que dar a palavra inicial. Eu tenho que dirigir. Eu tenho que preparar um louvor para me louvar hoje. Tá bom, seu chato. Fica aí, ô esquisito, sem noção. A gente escuta isso. Nossa, nunca mais te vi. O que você tá fazendo? Eu tenho algum tempo que ninguém consegue me ver, só um. Isso aí você não vai conseguir entender, a não ser que você participar. Nunca mais te vi, você tá sumido. É que eu tô num lugar melhor. Oxe, como assim um lugar melhor? Nem todo mundo vai entender se eu explicar. O lugar secreto. É um lugarzinho bom, que ali eu não corro risco de vida, a não ser que Deus me arrebatar. Ali é um lugarzinho que eu falo pra você, eu tô na presença do Senhor, pode vir uma bala no meio da minha cabeça e me matar. Mas ali é o melhor lugar. Se eu for pra festa, se eu for pra balada, se eu for pra isso, for aquilo, eu corro riscos. Mas se eu estiver na presença do Pai, mesmo que eu perca essa vida carnal aqui, eu tenho outra vida para viver, a vida eterna. Não é assim? Então, tenha um coração grato a Deus pelas coisas que Ele tem feito. E obedeça quando Ele falar. Quando Ele falar que sim é sim. Quando Ele falar que não é não. Faça a diferença. No meio da sua casa, você é o único evangélico, é o único católico, é o único cristão?
Então continua sendo, porque aquele que cura o seu físico financeiro, ele tem o poder de curar a sua alma e te dar a salvação. Amém? Quantos estão felizes pela palavra e pela oportunidade que Jesus nos permitiu nesta noite? Digita 10. Quero ver quem está prestando atenção. Todos foram curados, mas só um voltou para agradecer. Só um. E este obteve a salvação pela obediência e pela gratidão. As duas coisas têm que andar, quer herdar a vida eterna, as duas coisas têm que andar lado a lado. Ter obediência, eles obedeceram a Jesus, e ter a gratidão. Os 9 só obedeceram, mas aquele que teve a gratidão teve um milagre a mais. E o melhor milagre de todos, que é obter a salvação da sua vida. Amém? E outra, pelo testemunho da vida dele, por tudo que aconteceu, com certeza ele saiu contaminando num lado positivo, o que antes poderia contaminar num lado negativo, que era lepra, que era doença, que era morte. Agora, com certeza, com este testemunho, com essa convivência que teve com Jesus, com certeza ele saiu por aí curando pessoas depressivas, ajuntando, fazendo ter fé em Deus. Com certeza ele teve um testemunho muito grande, muito feliz, né? Falar muito bem de Jesus, né? De Deus. Com certeza ele também ajudou alguns familiares, alguns amigos a também ter essa fé, a também ser salvos. Se a gente tem gratidão e obedece a Deus, nós também conseguimos fazer outras pessoas a começarem a acreditar nisso, a terem essa oportunidade. E é por isso que nós estamos aqui, para trazer a mensagem, para trazer um louvor, para trazer um abraço com carinho e respeito a todas as pessoas que realmente querem fazer acontecer. Só as que dão importância, as que fazem de qualquer jeito, é elas com Deus. Mas quem toma por si mesmo, pela força, pela vontade, pela sede de fazer acontecer, essas daí Jesus está falando nessa noite. Levanta-te, a tua fé está te salvando. Levanta, porque a tua fé está te salvando. Tenha um coração grato a Deus por tudo. Tenha um coração grato. Vai tomar um café? Agradece. Obrigado a Deus. Oh, glória. Aleluia. Nossa, Senhor, tô tão cansado, tô com sono, mas que maravilha que eu tenho uma cama para dormir. Oh, meu Deus, aquela empresa, eu vou trabalhar, eu vou cansar muito, meu Deus, eu ganho pouco. O que vai acontecer comigo? Nossa, Senhor, muda a minha vida. Não. Obrigado, Deus. Sei que tá muito difícil, sei que tá muito dolorido, mas obrigado. Enquanto eu tô reclamando do serviço, tem pessoas por aí apanhando por simplesmente pedir um pedaço de pão, sendo maltratadas e sendo isoladas. E nós temos o privilégio de não dormir em banco de praça. Nós temos o privilégio de não sair por aí pedindo dinheiro em estacionamento. Porque eu, quando era criança, eu fazia isso.
Eu pedia esmola nos estacionamentos para poder comprar uma coisinha diferente, para poder ajudar ali dentro da minha casa. Porque precisava? Não, não porque precisava, mas pela ganância, que eu não vou falar de quem, mas que me carregava, de poder ter muito mais dinheiro, de poder ter regalia, de poder ter aquilo que era desnecessário. Mais detalhes Deus sabe e eu não preciso falar. Mas de uma pessoa que veio do racismo, que veio da humilhação, de pedir esmola, de bater na porta da casa dos outros, para hoje tá aqui com um celular muito bom, né? Não é aquele iPhone Pro Max da vida, mas dá um celular é bom. Poder estar aqui, né? O que eu quiser baixar nele eu baixo, né? Tomar um café, agora eu tenho garrafa, tomo café, né? Comendo um miojinho ali, mas, nossa, grato a Deus. Hoje eu fui no mercado, comprei um pãozinho, um queijo, um vidro de ketchup, joguei, tomei café e toma. Gratidão a Deus. Então vamos começar a ter mais gratidão por aquilo que somos, o que Ele faz, do que por aquilo que a gente não tem. Amém? E ter o coração grato. Não basta somente pedir, tem que ter o coração grato. 10 homens foram curados, somente um teve o coração grato e voltou para agradecer. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém?